Olá, meu brasileiro. Não é novidade que a moradia é o que mais tem impacto no orçamento em Portugal. E esse peso ainda é maior do que em muitos países, como no caso do Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que em Portugal há questões que são tão relevantes em relação aos imóveis e que no Brasil normalmente não pensamos. Aqui a particularidade sobre moradia, que se não forem devidamente observadas, pode gerar muita dor de cabeça. E se não acabar comprometendo aí seu orçamento ou mesmo seus planos de viver em Portugal. E vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel? Então, se você tem dúvidas aí, se quer comprar um imóvel ou alugar, ou arrendar, como se diz aqui em Portugal, né? Escolhendo o que é melhor para você e ainda reduzir o risco de ter problemas nesse processo, não saia daí, que depois da vinheta eu vou te contar o que você deve fazer ou não fazer, né, para resolver sua moradia por aqui. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é o bairro de Alfama, o mais tradicional e antigo de Lisboa. E ele é muito turístico porque nele aí tem o Castelo de São Jorge, que é muito conhecido, tem a Catedral da Sé, o Museu do Fado, né? Tem 2 miradouros e ainda conta com muitos restaurantes típicos. Vale a pena conhecer, viu? Bom, hoje vamos falar sobre imóveis para quem está planejando imigrar para Portugal ou mesmo tem um patrimônio aqui, ainda que vivendo no Brasil. E o primeiro de tudo, quer dizer, o que deve vir antes de decidir mudar de país é refletir sobre suas necessidades. E por vários motivos, né? Quer dizer, você pode estar indo morar por um período e pretende voltar para o Brasil, né? Um período curto, ou mesmo ficar um tempo em Portugal e depois ir para outros países da Europa. Então, imagine que você vai para Portugal estudar, passar 2 anos só, né? Vale a pena comprar? Só o valor que você vai pagar de entrada do imóvel pode representar uma fatia grande do seu orçamento. E se você não pretende ficar um tempo maior, talvez não faça sentido, né, investir assim. Também se você não tem recursos para uma entrada, que normalmente parte dos 20% do valor do imóvel, para estrangeiros, né? Nesse caso, a opção pelo aluguel é a única opção, na verdade, né? Uma observação sobre o percentual de entrada. Tem como comprar um imóvel com percentuais mais baixos de entrada? É possível, sim, né? Mas é muito difícil. Tem que ser um imóvel do banco, esses imóveis de retomada, que normalmente por falta de pagamento, né, o banco retoma e vende. Mas muitas vezes você vai precisar reformar, a concorrência para a compra desse imóvel acaba sendo muito alta, quer dizer, então você acaba tendo que dar um lance maior, um inicial maior, né, uma entrada maior. No final das contas, assim, é bem difícil, né? Então, assim, normalmente precisa se trabalhar com esses 20%. Então, pensando nas necessidades, e lógico, se você tem recurso para isso, né, seja para comprar à vista ou financiado, pense se é necessário adquirir logo no início. Se você não conhece pessoalmente a cidade onde você pretende morar, eu recomendo menos ainda partir para uma compra sem saber se vai se adaptar aí ao local, quer dizer, se você vai gostar de viver ali. Então, assim, não é talvez prudente já chegar e ir comprando um imóvel, né? E nesse ponto, antes de entrar na análise, se compensa ou não alugar ou comprar um imóvel, vou falar sobre algumas questões que devem ser consideradas logo no início aí dessa reflexão, né? Nessa fase inicial da análise. E dessa cidade que você pretende morar e dos imóveis que tem ali, né? Bom, nesse vídeo aqui eu falei sobre como escolher a cidade que tem mais a ver com o seu perfil. E eu acho que vale a pena dar uma olhada para decidir pelo imóvel, antes de decidir pelo imóvel. Isso porque não adianta comprar ou alugar um imóvel em uma cidade que não tem uma boa oferta de serviços, de estrutura, por exemplo, né? De repente não tem um bom hospital, ou não tem diversão, não tem um shopping, ou um parque, por exemplo, você está indo com crianças, né? Ou mais ainda, né? Escola, quer dizer, se não tem uma boa oferta de escola e você está indo com a família, ou supermercados, quer dizer, você tem que se deslocar para poder ir para o mercado. Então você tem que pesquisar bastante sobre isso. Nesse vídeo eu falo um pouco disso e eu acho que pode ajudar você, tá? E falando do tempo também, o clima, né? Você não gosta, por exemplo, de chuva ou frio e de repente se muda para o norte de Portugal.
que é muito comum, né? É mais frio, é a parte mais fria de Portugal e que chove bastante. Então, assim, às vezes você não se adapta e de repente já deu rentada no imóvel, por exemplo. Então, assim, é recomendável você de fato conhecer o local antes de ir, né? E vencida essa questão do local, e já indo para os imóveis, né? Tem alguns pontos que devem fazer parte da sua análise. Por exemplo, se você está indo com família, né? Como eu falei, você tem filhos aí de idade escolar, o imóvel deve preferencialmente ser próximo das escolas, para que você não, de repente, se desloque muito. Você vai economizar tempo, dinheiro, estresse de trânsito. Digamos que você esteja vindo aí de São Paulo, por exemplo, está vindo para fugir do trânsito e de repente vai pegar um trânsito intenso por conta da distância da escola. Muitas pessoas mudam para Portugal para ter uma vida mais tranquila, né? E depois ter que pegar o mesmo trânsito que pegava no Brasil, não vai melhorar para você, concorda? Então, assim, é importante pesquisar, tá? Além da cidade, a região do imóvel, eu acho que é importante também. As características do imóvel em Portugal, porque são diferentes aí do Brasil. Por exemplo, aqui, os imóveis, a tipologia, né, que se chama, é a quantidade de quartos. Então, você tem aqui o T1, T2, T3, T4 e assim por diante, né? É o número de quartos. Mas tem também algumas particularidades. Por exemplo, você pode ter um T2 mais um. Quer dizer, um 2 quartos mais um quarto pequeno, né? Normalmente aí um escritório, muitas vezes sem janela. Então você vê um T2 mais um, pensa que é um T3, pensa que é um 3 quartos. Então é bom pesquisar um pouquinho antes de tomar qualquer decisão em relação a imóveis. E Portugal é muito antigo, né? Então tem muitos imóveis antigos também. Muita coisa sem garagem, assim, muitos imóveis sem garagem, sem elevador no caso dos edifícios, né? E muita coisa em péssimo estado mesmo. Assim, quando você vai olhar imóvel, você pesquisa, você vê que tem muita coisa ruim no mercado. Tem coisa boa, obviamente, mas o preço é muito mais caro. Então, assim, essa pesquisa é assim, muito recomendável que seja presencialmente, não à distância. Às vezes a região, por exemplo, não é boa. Vou dar meu exemplo, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu procurei imóvel em uma região do Porto, assim, que é linda. Uma região, assim, muito bonita, assim, eu gostei bastante. Só que uma coisa me chamou a atenção. Eu, eu lembro que eu estava pegando Uber para ver esse imóvel e passei e vi, assim, umas duas, três pessoas, assim, dá para ver que era usuário de drogas, né? E aí aquilo eu achei estranho, olhei o imóvel, visitei o imóvel, achei ótimo o imóvel, mas como eu tinha visto aquele movimento esquisito ali, eu, eu fui verificar melhor, sabe? Então, esse imóvel era perto de um mercado, e ali estava um policial na porta do mercado, e aí eu fui lá perguntar para ele. Falei, ó, e a região aqui é tranquila? Eu estou vindo com minha família, tal. Expliquei para ele, ele falou, ó, aqui tem muito usuário de droga, e de fato, né, como eu tinha percebido. Ele falou, não que você vai ser assaltado, né? Mas o risco é você estar com seu filho no parque, por exemplo, num gramado, de repente espetar o pé numa agulha, alguma coisa assim, de uma seringa, sei lá. E aí aquilo foi realmente, pô, me pegou, né? Eu pensando, pô, não quero meus filhos aqui, sinceramente. De certa forma a gente já vem para Portugal fugindo dessas questões assim, sabe? De preocupação de segurança e tudo. Então, isso para mim serviu para quê? Para ver que realmente a gente precisa estar no local e pesquisar. Por isso que eu não recomendo comprar ou alugar à distância. Primeiro porque você não conhece o local, né? Às vezes você escuta, olha na internet, e alguém faz um comentário positivo, mas cada um tem uma percepção, né? De repente você vai para esse local e não acha que é isso, né? No dia a dia. Então, assim, uma coisa importante, você não vai estar olhando o local em vários momentos, né? Em diferentes horas do dia. De repente é um local que não é tão interessante. E segundo, que você pode estar comprando um imóvel aí com problema, né? Quer dizer, às vezes problemas estruturais. E de repente aí com vizinhos aí, sei lá, que causem tumulto, né? Uma região muito barulhenta, ou sem vaga de estacionamento, né? E de repente um imóvel sem vaga de garagem, ou você vem, ou pretende ter mais de um veículo, né? Você com sua esposa, ou seu marido. E vários outros pontos aí negativos, né? Que podem ter
nesse movimento sem ver de fato, né, ao vivo ali. E quando você contrata uma assessoria para isso, você tem dois riscos. O primeiro é que mesmo que o corretor fale e te mostre a todo tempo ali, que ele for olhando o imóvel, filmando e mandando material e conversando contigo, não é a mesma coisa que você estar no imóvel, né? Passar o dia ali, como eu falei, né, de noite, de dia, e vendo os movimentos, né, barulho. E depois também porque há vários golpes, né? E não é pouco não. Aqui, quer dizer, isso também acontece aqui, como acontece no Brasil, né? E em relação à compra, ao aluguel. E aí te pergunto, né? Você compraria um imóvel à distância do Brasil? Então é a mesma coisa, tá? Muitas pessoas perderam recursos aqui, ou parte deles, né? Investindo à distância e sofrendo um golpe muito bem arquitetado, né? E não sei eu que estou falando isso, tá? Basta você buscar no Google aí que você vai ver muitos relatos, né? Notícias de vários sites aí dizendo isso, né? De situações que aconteceram. Então, mesmo o ideal é conhecer, né? Amadurecer um pouco o local, se agradar, né? Aí sim partir para uma negociação. Eu não recomendo chegar e já comprar, porque não dá tempo, né, de ter esse feeling aí, né? Essa maturidade na escolha do imóvel. Imagine, quer dizer, você mudar para um edifício e descobrir que em cima de você, por exemplo, um apartamento alugado, um apartamento de repente para estudantes que gostam aí de uma agitação, a chance de em algum momento você se estressar vai ser enorme, né? E, quer dizer, você não ter que se arrepender depois de tomar uma decisão precipitada. Outra questão é a situação do imóvel, né? Imóveis antigos podem ter sistema de arrefecimento ruim, né? E você pode ter que gastar muito para aquecer o imóvel, porque aqui o frio pega de verdade, né? Se você é do sul, talvez não sinta tanto, tá? Mas do meio do Brasil para cima, vai sentir. Então, se o imóvel não tiver um preparo, por exemplo, uma janela dupla, um sistema de aquecimento central, né, que é importante, você vai gastar muita grana de energia, uma fortuna aí. Quer dizer, por mês, isso aqui a energia é cara. Também a mesma coisa no calor, né? Imagine um imóvel quente, pouco ventilado, né? Quanto você vai gastar de ar-condicionado aí, né? Isso se tiver uma possibilidade de instalar ar-condicionado. Muitos imóveis não têm esse preparo. E aí você de repente vai ter que comprar um ar-condicionado portátil e que consome muita energia. Então, assim, é bom saber, né, dessas questões dos imóveis. Um outro ponto sobre essa questão da temperatura do imóvel, a certificação energética. A gente tem isso nos imóveis aqui em Portugal. É como se fosse o selo dos eletrodomésticos, por exemplo, né? Então vai do A, é o mais econômico, vamos dizer assim, é o que tem mais proteção contra o frio e o calor, e vai para o B, C e assim por diante. E se você tem um imóvel, por exemplo, numa categoria D e E, quer dizer, você vai gastar muita energia, você vai gastar muito com energia para poder manter o imóvel aquecido ou resfriado. Tem que pensar nisso. Então, assim, isso tudo, quer dizer, para você saber que para você ter um imóvel de repente numa temperatura agradável, você vai precisar mesmo desembolsar muito. Então, para tomar uma decisão antes de partir para uma compra sem saber minimamente essas informações. Por isso que é bom conhecer o imóvel e saber o que você vai pedir de documentação e informação antes de fechar o negócio. A certificação energética é uma importante aí para você fazer uma negociação. E não é só isso, né? Um imóvel antigo pode ter problema de mofo, quer dizer, é muito comum aqui, né? Por conta da umidade, aqui é muito úmido. E quando você compra, às vezes está só com um batom ali, passou uma tinta, passado uns dias você de repente, já mudando a estação, começa a ver um mofo. Ou pior, né? Problemas mais sérios aí até de estrutura, né? Uma infiltração, por exemplo. Então tem a questão também da exposição solar, né? Quanto mais exposto o imóvel aqui ao sol, mais valorizado. É o contrário do Brasil em algumas regiões, né? Porque assim, o sol, o poente, por exemplo, a gente coloca lá nascente. Aqui o imóvel, se ele tiver um lado voltado para o poente para nascente, ele é super valorizado. Porque o sol, como ele é escasso aqui, né, diferente do Brasil, ele é muito valorizado. E para o imóvel é muito bom, porque evita mofo, quer dizer, ventila melhor, tem uma série de vantagens aí, né? Então, considerando isso tudo, a recomendação para comprar ou alugar é pesquisar bastante a região, né?
visitar em diversos horários, ver quem frequenta o prédio, se você for, por exemplo, num apartamento. E se for próximo da universidade, a chance de ter jovens é muito grande. Então, você observa ali à noite, se estiver entrando e saindo muitos jovens, e claro, se você não estiver procurando por isso, às vezes você está procurando por isso. Mas se você quer descansar, e se você está num prédio que é um edifício de jovens, de universidade, a chance é que tenha muito barulho. Então, assim, é bom saber onde você está, né? Por isso que é bom pesquisar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Além disso tudo, né? Antes de entrar na questão se vale a pena comprar o lugar, há um ponto importantíssimo que deve ser levado em consideração aí. Não sei se você já ouviu falar, né, do risco da bolha imobiliária. Nós tivemos já vários aí no mundo, né? E será que é um risco real de bolha imobiliária em Portugal? E o que gera uma bolha imobiliária? A bolha imobiliária ela é causada por um aumento assim, exagerado, né, no preço dos imóveis, que não reflete necessariamente ou realmente o valor desses imóveis. E qual o problema, né? O problema que existe aí é se ela estourar, né? Se a bolha arrebentar. Porque os preços dos imóveis começam a cair sem controle, né? Então, um determinado patamar começa a cair. Os proprietários deixam de conseguir vender ao preço que possibilite pagar os financiamentos, né? Porque muitos fazem financiamento aqui, as hipotecas, né? E aí, quer dizer, acabam não conseguindo evitar a devolução aos bancos, né, desses imóveis. E nesses casos há um aumento grande aí da prestação do crédito, né, à habitação, que é esse financiamento que as pessoas fazem para piorar tudo, né? E a bolha em Portugal existe ou não, né? Segundo o Eurostat, que é o serviço de estatística da União Europeia, aqui responsável pela publicação de dados, indicadores, o índice de preço dos imóveis aqui em Portugal, ele subiu mais do que o recomendado em 9 países da União Europeia. E, quer dizer, Portugal está em segundo lugar nessa lista de risco da bolha de preços, né, entre os 27 países da União Europeia. E isso quer dizer, há 5 anos consecutivos que os imóveis aqui aumentam mais que 6% ao ano. Olha o valor, né? É um valor bem significativo. Pra vocês terem ideia, assim, só em 2020 o índice de preço dos imóveis aqui aumentou 7,4%. Bem no meio dessa loucura aí que a gente está vivendo. Então, assim, é um número que assusta, né? Então é só a gente pensar o seguinte, né? Um grande aumento de preços, né? Pouca oferta aí no mercado de aluguéis e um aumento na procura dos imóveis, quer dizer, só contribuem para esse cenário, né? Que é preocupante. Mas claro, né? Se não houver um descontrole sobre isso, quer dizer, se a bolha não arrebentar, a valorização é algo que pode ser decisivo para a compra ou não de um imóvel, né? Pode ser muito positivo. Bom, e já entrando nesse assunto, né, eu vou falar agora sobre as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel, né, para que você decida com base em mais informações sobre isso. Então, primeiramente, eu vou falar do aluguel e das vantagens, né, do aluguel. Mas eu ainda não vou falar da questão financeira, isso eu vou falar mais à frente. E eu posso citar como vantagem a flexibilidade, né, de mudar. Você está alugando um imóvel, você pode se mudar com mais frequência, né, se deslocar. Pode ser por conta de vizinhança, né? Quer dizer, o ambiente ali onde você está morando não é legal, ou você não gostou. Ou mesmo vizinhos, né? De repente você tem vizinhos muito barulhentos, você é uma pessoa mais quieta. E aí você pode simplesmente encerrar aquele contato de locação e ir para outro lugar, né? Arrendar um outro imóvel. Pode ser também por uma questão de trabalho. Você está trabalhando próximo do imóvel, de repente você alugou o imóvel e está trabalhando próximo do seu trabalho. E de repente arranja um outro emprego. E aí você tem essa facilidade, às vezes até em outra cidade, você tem a facilidade de se deslocar, encerrar aquilo ali e seguir, né? Então o aluguel tem essa facilidade. Se você pretende, por exemplo, ir para outro país também, quer dizer, às vezes você quer ficar um pouco tempo no país, então não vale a pena de cara já comprar, de repente alugar é a melhor saída, né? A melhor solução. Outro ponto é que você não precisa pagar condomínio. E impostos do imóvel também, né? Então isso fica a cargo do senhorio, né? Que é quem aluga o imóvel para você. A manutenção também do imóvel, então de repente deu sei lá, uma infiltração, algum problema mais sério no imóvel, você pode aí já acionar o senhorio que ele vai ter que, obviamente, arcar com isso, né? Não é a sua conta, tá? De desvantagem, né? Eu posso dizer que você não pode fazer nenhum tipo de obra. Então, de repente, você tem um ambiente que pode ser melhor organizado,
ou você quer colocar um outro tipo de armário. E aí você não pode, de repente, fazer isso sem uma autorização, né? Salvo aí as, as obras mais urgentes aí necessárias, de repente estourar um cano, alguma coisa. Mas essas que, de repente, você quer fazer no imóvel para tornar mais útil para você, de repente, ou mais confortável, você não pode sem uma autorização. Então isso é uma desvantagem, né? Outra coisa é não pagar o que é seu, né? Isso aí tem um pouco um caráter cultural, né? A gente tem essa questão, o seu imóvel, a sua casa própria, a gente fala muito disso. Então, se você tem esse perfil de ter o seu local, de ser seu, é uma coisa que tem um peso para você. Então, você tem que pesar se realmente aluguel é a melhor saída. Lógico, se você tiver condição de adquirir um imóvel. Mas se você tiver condição e tem dúvida entre alugar e comprar, nesse caso, talvez comprar seja mais interessante para você. E outra coisa também em relação a ter o imóvel, né, é que no final do contrato de locação, quer dizer, a desvantagem do aluguel, é que o senhorio pode pedir a qualquer momento, né? E aí de repente você já está instalado, está bem ali naquele imóvel e tem que já buscar outro imóvel, e não é fácil aqui em Portugal. Então, de repente você está aí se sujeitando a isso, né? Quer dizer, o senhorio pedir o imóvel e você ter que, de fato, se virar em pouco tempo, né? E já na questão da compra, as vantagens são contrárias, né, ao aluguel. Quer dizer, você ter a liberdade de fazer uma obra, que o imóvel é seu, ou pagar o que é seu, né? Quer dizer, você não está pagando, de repente, uma parcela que vai se perder, né? Essa parcela está se revertendo aí para o seu patrimônio. Poder também usufruir da valorização do seu imóvel, né? Porque ele valoriza, a gente falou disso aí, né? Quer dizer, ano passado aí 7%, 7, alguma coisa por cento. A média dos últimos 5 anos aí, 6% também, que valorizou. Os imóveis aqui em Portugal valorizaram. Então, assim, isso é algo bem positivo, né? De desvantagens, a questão da pouca flexibilidade, né, de sair do imóvel. Então, você está ali com aquele imóvel, está pagando, às vezes está morando nele. Então, isso, você fica com esse capital meio preso, né? E, ao mesmo tempo, fica sem mobilidade. Se bem que, assim, por outro lado, você pode, de fato, alugar esse imóvel, mas para isso você vai ter que sair dele, né? E achar algum outro imóvel. Se você puder pagar o outro imóvel, ok, né, de comprar, mas se não puder, você vai alugar lá e vai alugar o seu imóvel. Então isso é possível. Mas lógico, dá muito mais trabalho, né? Então não tem essa flexibilidade do aluguel. A questão também dos pagamentos, né? Se por um lado, quando você aluga, você não paga condomínio, impostos e manutenção, como proprietário você vai fazer. Não tem jeito. Então, independente de alugar, de comprar e alugar para alguém, ou comprar para usar, você vai ter que pagar o condomínio, os impostos e os custos de manutenção. Você não tem para onde fugir, né? A questão também de correr o risco aí com a bolha imobiliária. Quer dizer, se essa bolha estourar de fato, quer dizer, você pode ter aí uma depreciação do seu imóvel, quer dizer, pagou muito caro porque está numa alta e de repente ter um imóvel aí que vale muito menos, você perder dinheiro nisso, né? E financeiramente falando, qual vale mais a pena, comprar ou alugar? Bom, aqui depende, né? Depende da sua capacidade financeira, óbvio, né? Do seu projeto de mudança de país, qual a sua intenção, né? Qual o seu plano, se é viver na cidade, alugar imóvel como investimento, por exemplo, ou ter mais flexibilidade, como eu falei. Então isso tem muito a ver com seus objetivos, tá? É você que tem que, de fato, olhar e ver, no seu caso, qual que compensa mais. E para saber se é mais vantajoso para o seu caso, você tem que olhar o seu perfil, né? Se ter casa, por exemplo, é um sonho seu, ter uma casa, um imóvel, um apartamento, ou é por causa de segurança, por exemplo, muitas vezes vale a pena, né? Assim, saber se vale a pena comprar não fica só na questão financeira, né? Você tem a questão que muitas vezes não é só o racional, é o emocional também. Então isso você tem que colocar no papel e realmente ver se é o seu caso, né? Porque às vezes compensa sim comprar considerando aí o seu sonho, por exemplo, de ter a casa própria. E aqui em Portugal há questões diferentes do Brasil, né? Quando a gente olha aí essa questão de se vale a pena ou não comprar um imóvel, né? Ou alugar. No Brasil a gente faz uma conta simples, né? Lógico que tem outras questões, né? Mas de forma mais simplificada a gente divide o valor do imóvel, né,
ou melhor, o valor do aluguel pelo valor do imóvel. E aí, o resultado dessa divisão mostra para você quanto você paga de aluguel no mês em relação ao que o imóvel vale. Então, se você consegue, vamos dar um exemplo, né? Você dividiu o valor do aluguel pelo valor do imóvel, vai dar 0,03, por exemplo, né? Se você consegue um retorno maior do que esse, percentualmente, né, no seu investimento, por exemplo, se você for investir e conseguir um percentual superior a esse, talvez não valha a pena comprar, né? Vale a pena alugar. Agora, se você não consegue, quer dizer, investir esse recurso e ter esse percentual superior, a compra pode ser mais interessante. Então, muitos usam, inclusive, a taxa Selic como uma referência para essa comparação, o que dá de retorno aí desse investimento. Então, um exemplo, né? No meu caso, eu alugava um apartamento lá no Brasil a R$ 2.750 e o imóvel valia 830 mil. Então, isso corresponde aí a 0,3% ao mês, que no ano representa aí aproximadamente 4% do valor do imóvel. Tá? Esse percentual ele é um divisor de águas. Por quê? Se você consegue mais do que isso investindo o seu dinheiro, vale a pena alugar. Tá? Agora, se você não consegue, vale a pena comprar. E é o que eu falei no começo. Tem outras variáveis aí. Quer dizer, tem a questão, por exemplo, da valorização do imóvel, que não está sendo computada aí. Mas, assim, grosso modo é isso. Tá? E a título de comparação, aqui em Portugal, né? Eu aluguei um imóvel a 650 euros e ele valia 140 mil euros. Isso daí 0,46% e corresponde a 5,6% ao ano. Então, a relação aluguel-valor do imóvel é muito mais próxima. Isso já indica que é mais vantajosa a aquisição do que no Brasil, nesses dois exemplos. Né? E se você for parar para pensar que na Europa é difícil você ter retorno de investimento bom, assim, um percentual alto, então dificilmente você vai achar um investimento que te dê um retorno maior do que esse percentual. Isso é certo. Sem tanto risco, né? Vamos dizer. Mas não é só isso. No Brasil, a taxa de juros ela é muito alta, né? Então, em financiamento, o imóvel sai muito caro, tá? Às vezes, um financiamento de 30 anos, você paga mais do que o dobro do que você pegou emprestado, né? Então, aqui, a Europa já é diferente. A taxa que chama Euribor, né? Que representa as taxas de juros dos bancos aqui da União Europeia, essa taxa está negativa. Então você financia por anos, né? Paga um juro muito baixo, tá? Um valor muito pequeno para o banco, né? A mais do principal, e que faz com que você compense, ou que compense bastante aí financiar imóvel aqui. Tá? Além disso, né? Como eu já falei, assim, a valorização do imóvel aqui está assim, galopante, vamos dizer galopante mesmo. Então você ganha também nessa ponta, né, ao financiar. Lógico, tem o risco lá da bolha também, como eu falei. Mas você ganha bastante porque você está ganhando um percentual elevado aí ao ano e está pagando o imóvel num custo baixo. Né? E essa parcela do financiamento normalmente é bem menor do que o aluguel. Assim, na maioria dos casos, até metade, você dando a entrada mínima, fica às vezes a metade do valor do aluguel. Né? Então, se você tem o recurso para entrada, quer ter um imóvel próprio e vai ficar uma boa parte da sua vida nele, sem dúvida nenhuma que vale a pena financiar. Aí você pensa, né? Tá bom, vale a pena comprar. Mas você vai precisar financiar. Você consegue fazer isso sendo estrangeiro? A resposta é sim. Os bancos aqui financiam o crédito, que chama crédito não residente, é muito habitual aqui, tá? Então você consegue financiar independente de estar morando aqui, inclusive. Tá? Isso aqui é bastante comum. Mas claro, se você for residente também, né? Se você está vindo e vai morar aqui, você também consegue com facilidade. Lógico que tem uma série de comprovações aí de documentos que tem que ser apresentados, imposto de renda, o seu conta-cheque, né? Os últimos conta-cheques, para comprovar que você tem um rendimento, seja aqui, seja no Brasil, né? Então, não necessariamente aqui em Portugal. Se você tem investimentos, por exemplo, no Brasil, você consegue um financiamento. É bom simular com vários bancos, porque esses valores eles podem variar aí muito entre as instituições. Então vale a pena assim pesquisar bastante para que você faça o melhor negócio para você. E se você vai comprar à vista, né, você, lógico, vai conseguir negociar de uma forma muito melhor,
Mas por outro lado você não tem o suporte do banco, né? Que é uma desvantagem. Vai ter que pagar alguém para te ajudar nisso, provavelmente. Tá? Por segurança é melhor que faça. Porque o banco, o que ele faz? Né? Quando você financia, ele checa tudo. Né? O imóvel, como ele vai ser o proprietário do imóvel, né, nesse financiamento, ele não quer ter, lógico, risco com esse recurso dele. O banco não perde dinheiro. Né? Então, assim, você não tem perigo de adquirir um imóvel numa disputa judicial, por exemplo, ou numa situação em que o proprietário tem dívidas, né, ou problemas de impostos, condomínio, sei lá, problema de alvará, né, outras questões aí que você vai precisar ver no caso de comprar com o seu recurso. Né? E se você não domina, sugiro fortemente aí contratar alguém, né, para que cheque tudo isso de forma que você possa fazer um negócio seguro. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo os principais sites de imóveis daqui de Portugal para ajudar você na sua pesquisa. Bem, resumindo o vídeo de hoje, né, falei sobre questões importantes aí em relação à moradia, para quem quer viver em Portugal ou simplesmente tem um patrimônio no país. Tratei também do preço dos imóveis, né, da bolha imobiliária, a valorização, financiamento, negociação, né, as taxas de juros, impostos, taxas bancárias, vantagens e desvantagens de comprar ou alugar um imóvel, né? A questão de comprar ou arrendar à distância, os riscos, os golpes e várias dicas, né? Bom, espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que de repente podem estar precisando também dessas informações. Se quiser deixar alguma mensagem ou tirar alguma dúvida, coloque nos comentários ali que eu vou responder tudo com muito gosto. Sugestões de temas para vídeos também são muito bem-vindos. Eu particularmente gosto muito de responder a pedidos assim, a produzir conteúdo a pedidos, que acho que é mais direcionado, ajuda mais as pessoas. Então assim, fique à vontade para pedir. Tá? Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.